Batidas na janela todas as noites, alguém quer invadir a casa das trevas. Você já teve a sensação de estar sendo observado? Aquela arrepiante sensação de que alguém está escondido nas sombras, espreitando cada movimento seu. Bem, prepare-se, pois vou contar uma história assustadora que pode fazer você pensar duas vezes antes de fechar os olhos à noite. Era uma vez uma pequena cidade cercada por densas florestas, onde a escuridão reinava. Nessa cidade viviam três personagens principais: João, um jovem corajoso; Maria, sua irmã mais velha; e Antônio, seu melhor amigo. A história que vou contar é baseada em fatos reais, fatos que assombraram a vida desses três personagens. Tudo começou numa noite chuvosa e sombria. João e Maria estavam em casa, tentando se aquecer ao lado da lareira. O vento soprava forte lá fora, criando uma sinistra harmonia com as batidas das gotas de chuva na janela. Mas havia algo de diferente naquela noite. À medida que as horas passavam, as batidas na janela se tornavam mais audíveis, mais intensas. João, corajoso como era, decidiu investigar a origem desse mistério. Ele abriu a porta com cautela, e uma rajada de vento frio entrou pela casa, arrepiando seus cabelos. Com uma lanterna em mãos, ele começou a percorrer o jardim, procurando pistas que pudessem explicar as batidas na janela. Foi quando ele notou algo estranho. Uma figura escura, sem rosto, estava parada sob a árvore mais antiga do jardim. Um arrepio percorreu sua espinha e ele imediatamente correu de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. João contou a Maria sobre o que viu e ela, em sua sabedoria, sugeriu que procurassem a ajuda de Antônio, que era conhecido por seus conhecimentos sobre o sobrenatural. Na manhã seguinte, os três se reuniram na casa de Antônio, esperando encontrar alguma explicação para as batidas misteriosas. Antônio, que era um especialista em lendas urbanas, contou-lhes uma história assustadora. Há muitos anos, um homem chamado Vítor morava naquela casa antes deles. Ele era um homem solitário e peculiar, conhecido por suas habilidades sombrias e seu envolvimento com rituais ocultos. Segundo a lenda, Vítor fez um pacto com as trevas e, em troca de poderes sobrenaturais, prometeu entregar sua alma a um ser maligno. O espírito desse ser maligno buscava invadir a casa todas as noites, tentando encontrar uma maneira de romper a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Agora, João, Maria e Antônio perceberam que as batidas na janela eram um aviso de que o espírito de Vítor se aproximava, sedento por vingança. Era uma batalha entre o bem e o mal, e eles teriam que enfrentar seus medos mais profundos para proteger suas vidas e sua casa. Os dias se passaram e as noites se tornaram cada vez mais assustadoras. Os personagens tentavam se preparar para o confronto, mas suas mentes estavam repletas de dúvidas e medos. Afinal, como eles poderiam derrotar um ser sobrenatural? Foi quando Antônio teve uma ideia brilhante. Ele descobriu um antigo livro de feitiços, que continha uma fórmula poderosa capaz de banir o espírito maligno para sempre. Mas eles teriam que enfrentar um terrível desafio antes de utilizar o feitiço. Eles teriam que adentrar a Floresta Proibida, onde lendas sombrias diziam que seres malignos habitavam. Era um lugar perigoso, onde a noite era eterna e o medo se escondia em cada canto. Mas eles não tinham escolha. O destino de suas vidas e da Casa das Trevas estava em jogo. Com coragem renovada, os três personagens se aventuraram na Floresta Proibida. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, com árvores retorcidas e sombras dançantes os cercando. Eles sentiram os olhos do mal os observando, esperando o momento certo para atacar. Após horas de busca, eles encontraram o local onde o feitiço deveria ser realizado. Era um círculo de pedras antigas, banhado pela luz da lua cheia. João, Maria e Antônio recitaram as palavras do feitiço com convicção, lutando contra o medo que tentava dominar suas mentes. No instante em que terminaram o feitiço, um vento poderoso varreu a floresta, levando consigo as sombras malignas. O espírito de Vítor foi banido para sempre, deixando para trás apenas o silêncio da noite. João, Maria e Antônio voltaram para casa, exaustos, mas com um sentimento de vitória em seus corações. A Casa das Trevas estava salva, e eles haviam provado que a coragem e a determinação são capazes de vencer qualquer obstáculo, por mais assustador que seja. E assim, a cidade voltou à sua tranquilidade habitual. As batidas na janela não foram mais ouvidas e a escuridão não trouxe mais medo. Mas, de vez em quando a noite está especialmente escura, João, Maria e Antônio se reúnem para relembrar os dias de terror que viveram e agradecer a força que encontraram dentro de si mesmos. Pois, como dizem por aí, a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, mesmo quando a escuridão bate à porta. E assim, eles seguiram suas vidas, sabendo que a batalha contra o mal pode surgir quando menos esperamos, mas que não devemos jamais baixar a guarda. Afinal, quem sabe qual outra história a escuridão nos reserva?